Olá, pessoal. Priscila aqui e estava gravando um vídeo para os meus alunos e resolvi gravar esse vídeo também para o meu canal no YouTube. Estava um pouco paradinho, mas é assim mesmo que funciona. Principalmente para começar uma série aqui de vídeos de propriamente economia, tá? Porque eu vejo uma confusão muito grande, uma confusão monstruosa com relação à economia, uma coisa feia mesmo, tá? Assim, de uma ignorância absurda, né? Todo mundo agora tem um preconceito contra a economia, né? Ninguém pode abrir a boca mais para falar sobre isso, para apontar esse aspecto social que já é condenado e materialista. Materialista, uma pessoa que só pensa em dinheiro e blá blá blá. Isso reflete, assim, isso só demonstra a ignorância mesmo com relação ao que é economia. Então eu pretendo aqui começar uma série de vídeos para a gente adentrar no assunto ciência econômica, tá? Que é um assunto extremamente interessante e muito diferente do que anda sendo difundido aí, principalmente em certos meios, né? Que há um certo desprezo ao livre mercado, ao capitalismo, um desprezo que já vem com preconceito, né, carregado o preconceito esquerdista, e às vezes as pessoas nem sabem, né, da origem de suas ideias, da origem marxista das suas ideias, se repetem ali como para demonstrar uma espécie de pureza, né, que uma pessoa que não se preocupa com aspectos materiais da existência e só se preocupa com coisas que são espirituais ou da alma, ou supremas, ou metafísicas, né? E as relações sociais são, assim, estudadas por economistas desalmados, cientificistas, mas não é bem assim, tá? E a gente vai ver isso aqui no canal, tá? Então, esse é o primeiro vídeo de uma série. Então, esse desejo meu surgiu, esse desejo de falar sobre economia, que era uma coisa que na verdade, eu estava muito relutante, né? E meu marido me incentivando, fala sobre economia. E eu estava relutante porque, na verdade, a economia é, por si mesma, uma ciência muito intrincada. Ela, assim, eu acho que foi nos últimos 100 anos que os métodos começaram a ser discutidos, de fato. 150 anos que os métodos começaram a ser discutidos. Então, é uma ciência meio intrincada, é difícil você começar a estudar essa ciência. Qualquer lado, por qualquer via que você entre, você vai se deparar com problemas e vai ser difícil pegar o fio da meada. Então, tem muita gente que fala para mim, por onde que eu começo a estudar economia? Assim, eu demorei para conseguir responder essa pergunta para as pessoas que me perguntam, porque é confuso mesmo, tá? E falando em por onde eu começo, eu indico um livro do Henri Guiton, tá? O livro se chama Economia Política e ele tem 4 volumes. Eu tenho essa versão aqui, capa dura. Não existe mais, tá? É um livro da década de 60. Da época que se publicava bons materiais de ciências sociais no Brasil, ciência política, economia política também. Então, é da coleção Estante Virtual, tá? Mas tem, acho que é difícil achar a versão capa dura, mas tem a versão capa mole em tudo quanto é lugar. São 4 volumes do Henri Guiton. Mas eu recomendo o primeiro volume para quem quer começar a entender o que é economia, porque ele é um manual, mas ele não parece esse manual que nós temos hoje, né, que é um manual cheio de modelos, de gráficos, e que não discute, você cai de paraquedas e não discute exatamente o que é a ciência econômica, de uma maneira até mais filosófica. Então, aqui tem, sim, trata do problema econômico, os métodos econômicos, a história econômica, e também já entrando em alguns probleminhas filosóficos da ciência econômica, por exemplo, como é que as causas se aplicam à ciência econômica. Então é bem interessante, tá? É o primeiro volume da economia política do Henri Guiton. Para quem quiser começar a estudar economia, é muito bom mesmo e é curtinho. Então é um manual muito gostoso de ler. Eu
Tava procurando um manual assim para indicar, mas os manuais contêm muitos erros, mas esse aqui é muito bom. Eu só mudaria uma coisinha ali, mas é irrelevante, né? Aliás, não é que é irrelevante, é que não tem tanto peso. A gente precisa saber filtrar, né? Quando a gente pega um livro, a gente precisa saber filtrar se aquele erro ele é comprometedor de fato, ele compromete a base do raciocínio da pessoa, se é um erro superficial, né? Você pode arrancar a página que não vai fazer nenhuma diferença. Como, por exemplo, tem pessoas que falam assim da ação humana. Ação humana? O Mises fala mal da época medieval. Porra, você poderia arrancar essa página sem fazer nem cócega na teoria da ação humana, na praxeologia do Mises. Não ia fazer nem cócega. Então tem gente que, pra criticar, fica pegando esses pormenores e que nem arranham o pensamento da pessoa. Mas enfim, né? Divaguei aqui um pouquinho, mas tudo bem. E por que eu resolvi fazer essa série de vídeos aqui? Começar, né? Porque as ideias econômicas são extremamente importantes. E elas determinam, de certo modo, também, né? Determinam, condicionam, não sei qual termo eu usaria aqui, mas elas influenciam, acho melhor, né? Elas influenciam, sim, as relações sociais. E tinha um comentário, né? O Olavo de Carvalho fazia sempre esse comentário de que não era mudando a economia que você conseguiria mudar o marxismo no país, atacando pela economia. Não era a economia que ia mudar a situação do país. E ele dizia isso principalmente no aspecto de política econômica, no aspecto normativo do troço, né? Aspecto normativo da economia, que não era você entrando no governo, na base da canetada, você ia determinar todas as relações sociais, você ia modificar a sociedade brasileira. Não ia acontecer isso, né? E você não conseguiria vencer o marxismo simplesmente discutindo ciência econômica. Fato, né? Porque o marxismo hoje se espalhou para todas as ciências, né? Se espalhou para todas as ciências, não só para a arte, para a literatura. Então, você não vai conseguir, discutindo só a economia, você vencer. E aí, os idiotas entendem isso como: nós não precisamos discutir economia. Economia não é importante. Economia não muda nada. Economia não sei o que lá. Sendo que o debate cultural econômico, né, a economia enquanto cultura, como eu falei lá no vídeo que é economia, eu falei, né, da distinção da economia enquanto realidade. Então, economia como cultura, como relações, né, como a parte das relações humanas, isso daí é importante. Sim, é importante ser debatido. No campo das ideias, é importante ser debatida a economia. Sim, né? E no campo cultural, nós temos que olhar, sim, para a economia. Tá? Mas da maneira certa, não dessa maneira primitiva, emocional, com que hoje se fala de economia. E já vem, né? O Mises registra bem isso, que o preconceito contra os economistas já vem de tempos. Né? Esse preconceito de que o economista é materialista, individualista, esse foi um preconceito plantado, não foi um preconceito espontâneo. As pessoas falam isso hoje, a economista é muito materialista, a economista só pensa em dinheiro, e elas acham que a ideia surgiu delas, né? Uma reflexão, eu li todos os economistas, e eu cheguei à conclusão que os economistas só pensam nisso. Na verdade, isso daí foi uma campanha mesmo contra os economistas, contra a ciência econômica. Porque a ciência econômica, né, a verdadeira ciência econômica, ela serve como um limite. Porque descobrindo como funciona o mercado, ela serve como limite ao poder do Estado, à interferência do Estado na vida das pessoas. Então, a economia, a ciência econômica, ela surge como limitadora, principalmente os economistas liberais. Surge, né, como um limitador para essa atividade
engenharia social, porque para quem não sabe, tá, a intervenção do Estado na economia é uma engenharia social, sim. Então, os economistas servindo como dando explicações científicas do porquê que a intervenção do Estado é uma bosta, uma porcaria, porque leva as pessoas a mais pobreza. Isso daí era uma pedra no sapato dos marxistas, né, dos socialistas, dos intervencionistas de maneira geral. Então, precisava fazer a campanha de difamação contra os economistas. E aí, aqui no Brasil, como é que nós estamos, assim, nós realmente somos a ralé do mundo, né? Nós pegamos todo o discurso que já é muito, inclusive, ultrapassado, e aí nós repetimos como se fosse novo. Então, ver pessoas, né, inclusive pessoas que se dizem alunos do Olavo, falando barbaridades, é assim, impressionante. As pessoas realmente não sabem de onde vêm as suas ideias. Mas, enfim, ideias, né? Ideias, inclusive as ideias econômicas que elas defendem não têm nenhuma noção de onde vem. As ideias erradas, tá? Inclusive as ideias econômicas, e aí que tá a importância do debate cultural econômico para uma melhoria não tem não acho que o debate cultural seja para moldar a sociedade. Essa pretensão realmente eu acho que não passa pela cabeça de nenhum intelectual sério, né? Mas, enfim, o debate das ideias como uma forma de indicar certas coisas para as pessoas é muito importante, principalmente nesse âmbito econômico que ninguém presta muita atenção, né? Mas as ideias econômicas, sim, afetam a sociedade, o tecido social, e pode afetar, inclusive, de maneira muito negativa, né? E não só economicamente negativas, mas em termos de relacionamento mesmo, no âmbito psíquico da sociedade, né? Então, que seria a sociologia, que seria psicologia social, sociologia psicológica, depende da ênfase que a pessoa quer ter, mas afeta sim as relações, afeta a maneira como a pessoa enxerga o mundo e se relaciona consigo mesmo. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. A luta de classes, que é uma relação, né, uma relação econômica. Marx era assim, fala chamar ele de economista, né? Mas ele é um economista. E aí você ignorar isso é meio complicado, né? Falar assim, não, a ideia econômica é uma coisa, a ideia cultural é outra coisa, né? É um abismo, uma separação que na verdade não tem. É isso que eu vou explicar aqui hoje, tá? Eu esqueço porque eu sou uma péssima youtuber. Aliás, eu não sou uma youtuber, por isso mesmo que eu esqueço. Mas eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal que não é inscrito para acompanhar aqui essa série e curtir e também comentar, porque isso ajuda muito no canal. Mas enfim, por exemplo, a luta de classes, né? Que é a luta econômica, que é a classe vista como status econômico da pessoa, né? De início foi assim, né? A situação econômica mesmo. Assim, pessoa pobre, proletária e pessoa rica. Então, a luta de classe. A luta de classe, quando difundida, que é uma ideia econômica, né? Quando difundida para a sociedade e ela se incorpora no tecido social, ela gera outras consequências que não só econômicas. Então, de uma ideia econômica pode surgir outras consequências, como, por exemplo, a paranoia. Então, se a gente vive somente em relações de poder, não existe nada para além disso, só relações de poder, e existe a luta de classes, existe e aí ampliando um pouco, não só classe econômica, mas homem contra mulher, etc., né? Até mesmo aluno contra professor, isso gera a paranoia das pessoas que estão o tempo todo achando que alguém está tentando oprimi-los. Tá? E aí isso acontece também uma tendência que a gente vê isso aqui bastante aqui no Brasil, que todo mundo de uma certa maneira se sente oprimido e quer descontar no próximo.
né? Também, sabe, aquela frase que os esquerdistas dizem, o desejo do opressor é oprimir. Eles fazem isso, inclusive, né? Então, por exemplo, uma mulher que se sente oprimida pelo homem, ela vai lá e oprime os filhos, que acontece bastante, inclusive aqui no Brasil, né? Porque eu estudo isso também, existe bastante isso aqui no Brasil, apesar de que as feministas não querem admitir uma certa maldade na mulher. Ou então, o trabalhador que se sente oprimido pelo patrão, então ele acha uma ocasião de descontar isso e desconta, por exemplo, nos equipamentos da empresa, sabotando o processo da empresa. Então, isso vai levando um desgaste das relações sociais e uma desconfiança generalizada, uma paranoia. Então, como que o debate econômico não é importante? Se das ideias econômicas acaba surgindo uma teia que quase você não consegue pegar o fim de mudanças sociais e relações sociais, né? E aí, quando se diz, né, e é muito acertado isso, que a economia não é o centro da sociedade, o que isso quer dizer não é que a economia não é o centro da sociedade, portanto não é importante. Não. A economia não é o centro da sociedade, portanto ela não é causa das relações sociais. Então não é a economia, né, as relações econômicas que causam as relações sociais, que as relações sociais elas partem das relações econômicas. Não. Né? As relações econômicas que partem das relações sociais e é um recorte, né? É um recorte. Então, dentro dos fatos sociais existem as relações econômicas. Isso é óbvio, é só a gente pensar o seguinte: o que é a base fundamental da economia? Troca, né? Para haver troca, primeiro precisa de uma sociedade, tá? Primeiro precisa de uma sociedade. E essa confusão às vezes acontece do que gera o quê? É a sociedade que gera as relações, são as relações sociais que geram as relações econômicas, as relações econômicas que geram as relações sociais. Isso acontece principalmente porque a economia surgiu primeiro que a sociologia. Né? Então é uma ciência que surgiu antes. Né? E a sociologia surgindo depois, que estuda os fatos sociológicos, né? Os fatos sociológicos, os fatos produzidos pela pessoa social, a pessoa com status. Quem quiser ler sobre sociologia, tem esse livro aqui do Gilberto Freire, Sociologia, que eu vejo muito pouca gente comentando sobre ele. Inclusive, quando eu fui lá na casa do Gilberto Freire visitar, não tinha ele lá, para vocês verem. Tinha todos os livros do Gilberto Freire, menos esse. Esse daqui eu comprei. Não comprei lá, comprei em outro lugar, porque não tinha. Então, para você ver como é uma obra que é pouco falada. E é um livro muito bom. Então, explica certinho o que é a sociologia, o que são os fatos sociais, o que são os processos, as formas que se repetem, né, e o que é particular de cada local. Mas, enfim. Então, a sociologia estuda o fato, né, o fato sociológico, criado pelo indivíduo com status dentro da sociedade. Pode ser status de filho, de pai, de católico, de pessoas com status. E dentro desses fatos de ordem social, existem os fatos econômicos, tá? E aí, por ter surgido depois, a sociologia ter surgido depois da economia, e muitos economistas serem sociólogos também, né, que incluírem as análises sociológicas dentro da economia, acontece a confusão do que veio antes e o que veio depois. E não é só isso, né? Essa confusão do que gera o quê? Acontece também por causa de algumas correntes econômicas, né, que atribuem à economia o centro da atividade humana. Como, por exemplo, novamente, os marxistas, tá? Que eles acreditam que as relações sociais são derivadas das relações de produção. E as relações de produção, né, a produção é oriunda das forças produtivas materiais. Um resumo bem porco aqui, tá? Nas forças produtivas materiais. Mas, enfim, né, então, resumo, que as relações sociais, elas derivam das relações econômicas, e não o contrário. E é isso, é por isso que se confunde tanto. Agora, nós vamos
por a economia não ser causa das relações sociais, nós podemos deixar ela de lado para estudar só as relações sociais e ficar nessa tara de tentar estudar a cultura sem entender os aspectos econômicos? É impossível, tá? É impossível. Por quê? Porque o que seria o fato econômico, né? O que a economia estuda, esse recortezinho que a economia estuda, é realmente um recorte. É realmente um recorte, tá? E cada ciência social estuda um recorte dessa realidade. Então, é um pecado também você estudar uma área específica sem estudar as outras áreas que cercam a esse recorte, né? Tem muito especialista, né? O cara que acha que a economia resolve tudo, né? Mas não é o caso da grande parte dos economistas, exceto os brasileiros. Mas não é o caso. Não é o caso. Quando você vai ler os livros, os economistas estão bem cientes do lugarzinho que ocupam. Alguns são pretensiosos, tá? E, de novo, vou falar de novo dos marxistas, que são os marxistas e os descendentes aí dessa praga, que são pretensiosos e acham que podem resolver tudo dessa forma, né? Existe, né? Mas a maioria realmente sabe dos limites dessa própria ciência e como ela se relaciona com as ciências que estão em volta, né? Como é que a sociologia se relaciona, como é que a economia se relaciona com a sociologia, com a antropologia, se relaciona com a própria geografia, né? Então, se tem essa noção. Então, não é um excludente. Eu estudo isso ou eu estudo aquilo. E se eu estudar economia, estarei negando todos os... pelo amor de Deus. Né? Isso aí é coisa de gente idiota, tá? Até teve uma vez que eu tava lá no podcast, tava gravando um vídeo com meu marido, né? Eu tava lá no podcast, e eu disse que a economia era um aspecto da vida. Era um aspecto da vida, né? E aí a pessoa ficou muito revoltada nos comentários e falou: como assim você diz que é um aspecto da vida? Diga isso, que economia é só um aspecto da vida pra pessoa que tá lá passando fome. Assim, é uma pessoa, né? A pessoa que disse isso é muito engraçado porque, primeiro, não entendeu o que eu quis dizer. E é muito cômico quando as pessoas vêm falar coisas que, assim, críticas a coisas que elas não entenderam. É engraçado mesmo. Mas, enfim, a fome, né? No caso que ele falou, essa pessoa, indica pra pessoa que está passando fome que a economia não é importante. Dá uma confusão brutal entre o que é realidade econômica e o que é ciência econômica, né? O que é o objeto da economia. Porque, por exemplo, se essa pessoa fosse no jardim dela e colhesse rabanete para matar a fome, sei lá, mandioca, né? Mandioca ou aipim, né? Colhesse beterraba para matar a fome dela, isso daí não seria uma relação econômica. E aí a fome não tem nada a ver, nesse caso, com a economia. Uma pessoa que vive lá, que é autossuficiente, que tem muitas hoje, tem muitas famílias que são autossuficientes, que decidiram se isolar hoje do mundo e plantam sua própria comida. Existe. Então essa pessoa, nesse caso, para essa família, a fome não tem absolutamente nada a ver com a economia, né? Que a economia não é necessariamente a escassez, né? A escassez é um dado da realidade. A relação do homem frente à escassez e outros homens, aí sim é um âmbito da economia, né? Mas a fome em si, ela é física, né? Principalmente física, pode trazer um sofrimento mental, etc. Os fatores econômicos podem ser causa dessa fome, mas não a fome em si. Então existe essa confusão do que pertence ao que, e as pessoas param ali no primeiro nível e não conseguem raciocinar mais, né? Mas o interessante aqui é a gente, de novo, reforçar que o fato econômico fundamental que os economistas estudam é a troca. E a troca surge como um esforço do homem de adaptação. Adaptação ao quê? A uma realidade que não dá tudo o que ele precisa. Então, desde que, né, falando lá
do Jardim do Éden, né? O homem tinha tudo, tinha recursos em abundância e caiu. E aí, nesse novo mundo, ele precisa trabalhar, os alimentos são escassos. Então, a troca surge nesse esforço de adaptação frente à escassez, frente a esse universo, esse mundo, que ou não dá os bens na quantidade necessária que o ser humano precisa, ou não dá na forma que o ser humano precisa. Entendeu? A gente não encontra, né? O ser humano não encontra tudo o que precisa em abundância. Ou na forma que precisa. Então, ou ele precisa trocar, né? Então ele pega o que ele tem ali de sobrando, digamos assim, de excesso, e troca com uma outra pessoa para obter aquela quantidade que ele deseja, ou ele ainda troca, não tem nada para trocar, troca apenas o trabalho, suas horas de trabalho, para conseguir o que ele necessita, na quantidade que ele necessita, ou então ele não tem à disposição bem na forma que ele gostaria. Então ele precisa processar esse bem que ele tem, esse objeto que ele tem, até chegar na forma que ele deseja, que é mais própria para o consumo. Então, por exemplo, um exemplo de troca. Eu só tenho a minha força de trabalho, eu vou lá, trabalho e troco minha força de trabalho pelo feijão. Tá? Pronto, é uma troca, né? Já um exemplo desse processo seria, né, de você processar para mudar de forma, seria, por exemplo, eu tenho semente de trigo, a semente de trigo não está apropriada para o meu consumo, então eu vou lá, eu planto a semente de trigo, eu colho, eu refino o trigo, faço o pão, e aí sim, eu mudei a forma por um processo, pode ser longo, eu mudei a forma da semente de trigo para o pão, que está mais apto ao meu consumo, à minha digestão. Então isso se chama processo de produção. Tá? E aí, só um detalhe, que se esse processo de produção envolveu intermediários, então a semente é um intermediário, né? Ela foi plantada para colher para colher trigo, e eu utilizei máquinas para fazer esse processo. Tanto o trigo como a máquina, como são produtos intermediários desse processo, eles são chamados de capital. Então, capital é isso, tá? São os intermediários da produção. É isso que é uma produção capitalista. Só isso. Produção capitalista, o que é? É um processo de mudar de forma um objeto para servir melhor as nossas necessidades de consumo, utilizando bens intermediários, que seria o capital. Então, essa que é a produção capitalista. Tá? O processo de troca ali, né, do trabalho por feijão, por exemplo, por comida. Aí pode ser simples, trocando um bem por um bem. Então, eu troco um bem, que é meu tempo, meu trabalho, minha força, por outro bem, que é a comida, o feijão. Ou pode ser mais complexo, como a gente vê hoje, que eu troco o meu trabalho por dinheiro e troco o dinheiro por comida. Então, é um processo um pouquinho mais longo, complexo, mas que dá mais liberdade para o homem. Um dia a gente vai falar sobre dinheiro aqui também, tá? Ou também a produção pode ser simples ou mais complexa, depende da quantidade de etapas que tem nessa produção, né? Que tem nesse processo de mudar de forma o objeto. E aí, tem processo de produção que pode durar, quando você vai rastrear, você pode durar séculos. Né? Por exemplo, quando você vai pensar em produção, você percebe que está tudo interligado. Então, você está lá tendo um processo de produção, por exemplo, de transformar a semente de trigo em pão, certo? Se você utilizou máquina para colheita, por exemplo, você pode pensar qual que foi a linha de produção dessa máquina de colheita. E aí vai se desencadear um outro processo de produção. Então, a máquina, para fazer a máquina, precisa de peças da máquina, e para fazer peças da máquina, precisou de outras máquinas.
Então você vai indo e você consegue rastrear, chegar até muito longe. Ou, para essa máquina, você utilizou combustível? E aí você consegue rastrear que, na verdade, o poço lá de petróleo foi furado há 100 anos, 200 anos atrás. Então, os processos de produção podem ser muito, muito longos. E aí, quando você começa a rastrear, quando você começa a pensar nisso, você fica, na verdade, admirado com a grandeza dos processos econômicos e como é fantástico, como o ser humano é engenhoso, como ele é criativo, como ele consegue pensar no longo prazo, como ele consegue descobrir as potencialidades de um bem que está bruto ali na natureza. Então ele descobre as potencialidades. Então ele vai lá e vê o círculo de latência daquele bem e decide, né, escolhe exatamente aquela, né? Por exemplo, vê uma árvore. Como é que o ser humano vê uma árvore e vê uma cadeira? Ou quando ele desencadeia um processo de produção gigantesco. Então, é fantástico você pensar nisso nas linhas de produção, ao invés de te deixar mais materialista, ao invés de deixar te prender no material, como algumas pessoas falam, nem pelo contrário, faz você se encantar com essa dimensão criativa do ser humano, da mente humana, dessa percepção humana, dessa organização que é espontânea, que foi espontânea. Então, quem diz que estudar economia te torna mais materialista, na verdade, a pessoa é materialista mesmo. Ela está projetando isso no outro, né? Ela está projetando isso no outro, porque não necessariamente tem correspondente real. Então, o que é a projeção? Quando a pessoa ela fala algo sobre algum objeto e aquele objeto não tem o correspondente, provavelmente é uma projeção. Então, quem chama os economistas de materialista é porque, na verdade, eles sim veem tudo como materialista. Então, quando a gente está falando de produção, né, pelo menos os bons economistas falando sobre o processo de produção, nós estamos pensando em tudo isso, né, toda essa dimensão humana maravilhosa. E aí a pessoa vem, né, a pessoa estúpida, ela acha que a gente está falando de coisas materiais assim para simplesmente ganhar dinheiro, é foda. Falando em teoria da produção, tá? Eu vou recomendar esse livro para vocês, o Bomba Verk, Teoria Positiva do Capital. Quem tiver interesse em ler sobre produção, esse livro é muito bom, tá? Então, elucida muito. Tem partes que são muito simples, que são exemplos, porque o Bomba Verk é fantástico, porque ele faz ele esmiuça mesmo, né? Ele vai nos termos, ele explica o que significa cada termo. E ele dá muitos exemplos, né? Está muito ancorado nesses exemplos concretos. Então, essa parte se torna mais fácil. Mas tem partes que se referem à teoria econômica de outros autores, a termos já consolidados, que vai ser muito mais complexo para um público mais leigo. Mas, de todo jeito, é uma leitura fantástica para começar a se inserir nesse universo da produção, tá? Então, por que é importante a gente ter essa dimensão? Então, quando um economista, né, quando eu olho uma garrafa de água simples, né, quando eu olho um lápis, eu estou vendo tudo isso, eu estou vendo todos os processos humanos, a criatividade, os processos, até chegar o lápis na minha mão. Essa dimensão está tudo contido aqui. Então, quando eu bato o olho no lápis, eu vejo tudo isso. E as pessoas que desprezam a economia, elas têm uma visão muito tacanha da realidade. Elas se batem, elas não compreendem essa dimensão da relação social, né? E aí, por que é importante a gente ter em mente essa dimensão, né, econômica, e principalmente dessas linhas de produção, né, desse longo processo que se desenrola e que nós nascemos e nós vamos deixar nós nascemos já no processo, nós vamos deixar muitos processos para os nossos filhos, né? Por quê? Porque, primeiro, para conhecer melhor a realidade, a não enxergar as coisas de maneira picotada. Então, tem gente que olha a realidade de maneira picotada. Então, se você é um estudioso de cultura, da sociedade, do ser humano, e não entende de economia, você está enxergando a realidade de maneira picotada. Se você não entende essa dimensão, você não compreende direito as relações humanas simples, né?
Eu acho que o cientista social ele tem que abarcar todas as áreas. Então, quem estuda isso tem que saber um pouco, né? Pelo menos ter essa dimensão do que é a economia concreta, do que é a economia de fato, do que são os processos econômicos, para não ficar com essa visão tacanha, sabe? De achar que tá vendendo, é só dinheiro, dinheiro, sabe? Idiota. Mas enfim. Não é como se eu estivesse pensando em alguém aqui, tá? Não é como se essa cara fosse para alguém, mas enfim. Também, né, é importante para nos darmos, né, para a gente se dar conta da nossa dependência um dos outros, que nós não poderíamos fazer tudo isso sozinho, tá? Não poderíamos. Então, nós somos extremamente dependentes um do outro na sociedade humana e nós precisamos de cooperação. Então, a cooperação é a base de tudo isso. E não só a cooperação, mas como a busca do bem, tá? É a busca do bem. Então, no mercado, primeiro você precisa servir para você obter. Eu sempre digo que o mercado é um esquema de caridade compulsória. Você vai ter que fazer o bem antes de ganhar um bem. Tá? Simples. Mas a pessoa é um canalha. Ela vai ter que fazer o bem. Algum bem ela vai ter que fazer. Alguma coisa ela vai ter que dar em troca do que ela quer. Ponto. Né? E principalmente essa questão da dependência, né? Sozinho nós não conseguiríamos tudo isso que nós temos sozinho, nós não conseguiríamos chegar nesse conforto que nós temos. Então, o quão importante é a sociedade sólida, cooperativa, harmônica, para nós termos esse conforto que nós temos hoje, porque as pessoas acham, né, principalmente por conta do positivismo, acham que existe uma melhora constante, principalmente da questão material. Então, o conforto que nós temos daqui 10 anos, 20 anos, a próxima geração vai ter um conforto maior. Não necessariamente. Se a gente não salvaguardar essas condições fundamentais para esse desenvolvimento, as condições econômicas, esse conforto material pode desaparecer de um dia para a noite. A gente vê economias inteiras indo para o brejo, assim, caindo, assim, não é do dia para a noite, né? Mas caindo, né? Sumindo esse conforto. Então, não é assim. Então, você vê o quanto precisa de cooperação na sociedade harmônica, nós precisamos preservar isso daí. Terceiro, para percebermos como o mercado é um organizador eficiente de todos esses processos de produção, que é justamente o que se chama de produção capitalista. O quanto o mercado é eficiente, o quanto, mesmo que as pessoas tenham informações incompletas sobre o que as outras pessoas querem, os desejos das outras pessoas, isso tudo funciona, né? Mesmo que as gerações passadas não soubessem quais seriam os desejos das gerações futuras, eles nos deixaram processos de produção que nos ajudam até hoje. Como isso funciona, é admirável, como isso funciona de maneira harmônica e como é eficiente mesmo. Você pode pensar, mas tem gente ineficiente no mercado. A pessoa é ineficiente no mercado, mas essa adaptação, né, que o ser humano sempre está buscando melhorar e, portanto, ele vai adaptando seus planos também, os empresários vão adaptando seus planos para melhorar e, consequentemente, atende melhor os desejos das pessoas, isso é admirável. Então, a gente perceber o como isso é organizado muito bem. Né? E quarto, para tomarmos ciência da complexidade desses fenômenos e que somente uma mente onisciente conseguiria conduzir tudo isso dentro do gabinete central. Ou seja, não é possível conduzir todas essas informações, todas essas linhas de produção que se cruzam ao longo de centenas de anos, ao longo de séculos. Não tem como. Somente um ser onisciente, somente um Deus conseguiria. Então fala assim, o mercado é eficiente por causa do governo. Não poderia ser. Não poderia ser. Porque o governo não consegue abarcar toda essa infinidade de linhas de produção e de desejos humanos. Então não é por conta do governo que o mercado é eficiente. Tá?
enfim, eu tô desenvolvendo uma tese sobre isso, não vou contar aqui. Apesar de eu sempre sentir o impulso, já umas 3 vezes eu senti o impulso de falar mais sobre o mercado, mas eu vou deixar para minha tese, tá? Então é isso aí. Tomar consciência de que não existe, não tem como um governo central controlar isso tudo, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo sobre economia. Nós vamos retornar com muitos outros assuntos. E novamente, se você não se inscreveu, se inscreva no canal para acompanhar, tá bom? Então, tchau.